Galera, quem aí já assistiu alguma palestra lá no TED? Coloca aqui embaixo porque eu quero saber a hashtag TED. Vamos ver quantas pessoas aí gostam de consumir as palestras de lá. Na verdade, eu sempre tive dificuldade em definir o que é o TED em uma sentença. Mas vamos lá, vai. O TED é uma ferramenta que reúne milhares de palestras de cunho científico sobre os mais variados assuntos. De tecnologia à psicologia, passando por design, ativismo, saúde e etc e tal. E o TED acabou se tornando uma referência quando a gente fala de apresentação para o público. Sério, galera, uma referência no mundo todo. Se tem uma coisa que os organizadores dessa empresa sabem fazer bem, é palestra. E como eu comecei a assistir muitos TEDs para poder fazer os roteiros aqui do canal, eu acabei tirando umas lições bem interessantes de como falar bem em público ao observar os apresentadores do TED fazendo palestras. Porque a gente percebe claramente que apesar de cada palestrante ter a liberdade para desenvolver o seu conteúdo, obviamente, eles recebem alguma orientação geral sobre como apresentar esse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos logo às dicas. O Chris Anderson, que é o curador do TED e o responsável por fazer com que a empresa chegasse no formato que a gente conhece atualmente, de vídeos na internet, apresenta aí um vídeo que a gente vai deixar linkado aqui embaixo também, qual é a proposta da empresa. Compartilhar ideias. Isso parece básico e é mesmo, mas é o ponto central de toda a palestra. Toda a apresentação que você for fazer, você precisa ter claro na sua cabeça qual é a ideia que você quer plantar na cabeça de quem tá te ouvindo. Isso precisa estar absolutamente claro para você. Você tem que ser capaz de resumir essa ideia em uma sentença. Tem que ser algo objetivo, pontual. Eu quero falar para as pessoas como fazer uma boa apresentação. E aí o que você vai fazer ao se apresentar é criar um caminho para que as pessoas possam compreender essa sentença, essa ideia central. Então ouça a recomendação de Chris. Desenvolva a sua apresentação em cima de uma grande ideia central. Tudo que você falar na palestra precisa estar linkado a ela e a ela retornar. Como já dizia o sábio, o óbvio tem que ser dito. Então vamos dizer, né? Domine o assunto. Eu não vou me alongar muito nesse assunto porque eu só tenho uma coisa a dizer. Se você está considerando fazer uma apresentação em público sobre um assunto que você não domina, esquece, porque vai dar errado. Então só para não dizerem que não dissemos, domine o assunto em questão. Eu tenho a impressão de que nem todos os apresentadores do TED eram pessoas que já tinham o dom da oratória em si, que nasceram para falar em público, essas coisas que a gente fala por aí. Mas todos acabam apresentando uma qualidade técnica boa nas suas palestras. Alguns mais e outros menos, é claro. Mas todos têm uma qualidade técnica mínima. Então a gente percebe que eles têm técnica de oratória. E uma dessas técnicas que fica claro é que, lógico, além deles falarem de forma clara, de forma objetiva, eles falam de forma pausada. Sim, dar pausas no seu discurso é fundamental para a clareza da mensagem que você quer passar. Às vezes, na ansiedade que a gente tá de falar na frente do público, a gente acaba apresentando as ideias muito rápido. A gente vai jogando as informações com a impressão de que os espaços vazios na nossa fala são erros a serem evitados, como aquele silêncio constrangedor numa conversa. Mas não, os pequenos silêncios numa palestra são necessários. Assim como não se faz música boa sem pausas, quem é músico sabe disso, não se faz palestra boa sem pausas também. Então quando você for falar em público, tenha isso em mente. Fale com tranquilidade e promova pausas pequenas para... Primeiro, você respirar e concatenar ideias. E segundo, para as pessoas terem a oportunidade de refletir, ainda que brevemente, no que você está falando. Esse é um ponto absolutamente fundamental em uma palestra. Às vezes a gente tem a impressão de que uma apresentação em um ambiente técnico, formal, precisa ser séria. Mas ó galera, não precisa. Vamos propor aqui apenas didaticamente a diferenciação de dois conceitos: seriedade e sobriedade. A sua apresentação não precisa ter a característica da seriedade, ou seja, semblante fechado, espírito grave, postura estritamente técnica. É mais interessante que ela tenha a característica da sobriedade. E o que seria isso? O equilíbrio entre seriedade e descontração. O seu conteúdo vai sim ser estritamente sério, mas a sua performance pode ter momentos leves de pequenas descontrações. Isso não vai prejudicar o seu trabalho, pelo contrário, vai favorecer. Quebrar o gelo com a plateia é uma maneira fantástica de criar empatia. E a empatia é um fator decisivo para conectar as pessoas com você. E a conexão, por sua vez, é um fator necessário para que a mensagem seja passada com sucesso. Então seja sóbrio, aliando a seriedade do conteúdo com a leveza da apresentação. Isso vai trazer credibilidade e identificação à sua fala. Antigamente as palestras não duravam menos do que 1 hora. Era disso pra cima. Mas se você já assistiu às apresentações do TED, deve ter reparado que elas não duram mais do
do que 20 minutos. E é isso mesmo, galera, você não precisa de mais do que isso para passar a sua ideia. Lembra que o seu objetivo é passar uma grande ideia central? Estudos já concluíram que o nosso cérebro tem um ciclo de concentração de mais ou menos 20 minutos. Então falar mais do que isso é um desperdício de tempo. Seja objetivo, seja assertivo, fale o necessário. Numa palestra não basta que você deseje falar, é preciso que os outros desejem te ouvir. E as pessoas estarem lá sentadas na sua frente não significa necessariamente que elas querem te ouvir. Até porque muitas vezes elas nem te conhecem, você está num seminário, alguma coisa assim, ou elas não queriam estar lá mesmo, como numa apresentação de escola, de faculdade, etc. Então você precisa conquistar as pessoas. E como você vai fazer isso? Instigando-as, gerando curiosidade nelas no que você tem para oferecer. E para isso você precisa problematizar o ponto que quer esclarecer. Você tá ali para explicar alguma coisa, certo? Então explique para eles por que isso precisa ser explicado. Ficou claro? Qual é o problema que a sua apresentação está propondo solucionar? Apresente esse problema para instigar a curiosidade das pessoas, para trazer relevância ao seu discurso. Vamos abrir uma aspa pro... Nossa, que difícil. Abrir uma aspa pro Chris. Vamos abrir uma aspa pro... Vamos aqui abrir uma aspa para o Chris, que é bem interessante. Se você conseguir revelar uma incoerência na visão de mundo de uma pessoa, ela sentirá a necessidade de preencher essa lacuna de conhecimento. Uma vez formatado nela esse desejo, será bem mais fácil começar a tecer essa ideia. Você quer se comunicar, certo? Fazer com que os outros te ouçam e, acima de tudo, te compreendam. Então você precisa adequar a sua linguagem à linguagem da audiência. Pode reparar que, se não todas, a maioria das palestras lá no TED começam com uma história. E muitas vezes uma história pessoal do apresentador, cotidiana, que todos ali são capazes de se identificar. Você sabe para que isso? Para ambientar as pessoas que estão ouvindo em um universo que seja comum a elas. Esse é o poder das histórias dentro de uma palestra. A parte técnica, teórica do que você vai dizer é fundamental, é óbvio. Mas não adianta nada você ficar só nela se as pessoas não estão entendendo o que você está falando. É preciso tangibilizar o conhecimento, sair do mundo abstrato, vir para o mundo tangível. Fazer com que ele seja acessível para quem está te ouvindo. Para fazer isso com sucesso, pense em metáforas, em exemplos do cotidiano, em paralelos que você pode criar para fazer com que a pessoa saia desse abstrato e venha para o concreto. Enfim, traduza a teoria para a prática para que todos possam entender. Então não esqueça das histórias, dos discursos ilustrativos nas suas apresentações, tá? Quem aí também assiste bastante TED, coloca aqui nos comentários se tem alguma lição que eu não apresentei, mas que vocês conseguem tirar das apresentações de lá. Contribua com o conteúdo desse canal. E se vocês quiserem alguma outra recomendação de vídeo, é só deixar aqui embaixo também, beleza? Falou pessoal, até mais!